Bom, vamos lá então. Vamos iniciar o nosso processo aqui e começamos a avançar no tema que hoje nós estaremos tratando, na live de hoje. O tema é sobre o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro, o que forma ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e hoje nós vamos tratar de Levítico, E vamos falar sobre a estrutura, sobre o desenvolvimento, vamos falar um pouco mais profundamente, porque esse livro aqui ele é muito importante, porque ele trata das relações, da relação entre os sacerdotes, e Deus. Ali nós vimos ali no último vídeo que nós falamos, quando a tribo de Levi foi escolhido, separada, para ser a tribo sacerdotal. Nós falamos sobre este tema tem aí o Êxodo parte 2. Nós então já lidamos com o Êxodo, com o livro da saída do Egito, ou livro dos nomes, como é a tradução. Mas, então a gente viu que no final ali do Êxodo, ali começa a ser estabelecida uma relação, uma relação entre a tribo de Levi e o sacerdócio. E essas tribos ali, ou seja, passam a ser, Arão é escolhido, passa a ser escolhido, e a gente vai ver agora no livro de Levítico esta relação sendo estreitada e sendo direcionada. E, na verdade, o livro de Levítico, deixa eu falar uma particularidade que é importante entender o seguinte: todos os livros da Bíblia, por exemplo, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, todos os livros ali do Pentateuco, eles têm por tendência a ter o primeiro nome, a primeira letra, a primeira palavra é a que forma o nome do livro, no hebraico. Por exemplo, o Êxodo é Bereshit, conforme eu já falei, porque começa ali, Bereshit bara Elohim. Então, a primeira palavra geralmente é dado o nome do capítulo, o livro em geral, E Levítico não foge disso, que começa, Levítico, ele vai começar de um jeito, e ele tem, então, no hebraico, Levítico, porque, deixa eu abrir aqui para a gente ver, o Levítico, ele começa com a seguinte leitura. Vamos lá, então. Começa ali. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, a gente vê aqui que a ideia agora é ele chamou. Então, o livro de Levítico, ele leva esse nome de Vaikra, ele chamou. Então, aqui a gente já começa, então, a entender que no hebraico, o nome do livro Levítico, ele é Vaikra, que significa ele chamou, Ou seja, um chamado de Deus. E o nome Levítico, ele vem, vamos dizer assim, ele parte, vamos dizer assim, de uma tradução nossa, ocidental, e que geralmente faz parte do Pentateuco, como eu estava falando antes. E dentro disso aqui, ele vem do latim, tá? Ele é uma tradução do latim. Então a gente já começa a ver aqui algumas coisas que são importantes nós então entendermos isso, Então o nome original do livro é Vaikra, e que significa ele chamou. Então ele chamou. Então a partir de então, e depois que é feita então vamos dizer assim, esta tradução, Esta tradução, e a partir disso que a gente vai
vai vendo o desenvolvimento. Mas é importante entender o seguinte, né? Esse livro, geralmente o livro de Gênesis e Êxodo, eles têm apenas assim uma narrativa histórica. Ele conta na narrativa histórica. Já o livro de Levítico, ele começa dois gêneros literários que são diferentes, que é, ou seja, a história ainda, né, narrada, porém agora entra o aspecto da lei. A lei começa a ser desenvolvida, ou seja, vamos chamar assim de código moral, código espiritual, código civil, as leis, as ordens de Deus começam a ser desenvolvidas, né? Vamos dizer assim, no papel, a partir de agora, a partir de Levítico. Né? Até então não. Até então a gente apenas encontrava ali algumas ordens da parte de Deus. Vamos dar um exemplo. Quando a gente viu também lá os 10 mandamentos, a gente começa a ver então que ali a lei começou a ser dada. A partir de Êxodo, a lei passa a ser dada. Mas agora, no livro de Levítico, você vai ver que é um aprofundamento dessa questão, né? Há um aprofundamento. Então, a gente precisa entender porque a partir de agora a gente começa a ver algumas coisas que são bem pertinentes e importantes demais para a gente fazer uma leitura do porquê que os sacerdotes, o porquê que o povo de Israel agia de determinada maneira, e a lei estava ali, né? A lei estava estabelecida. Falei, acho que semana passada eu falei sobre a questão moral, né? Então, tinha os aspectos morais que estavam ali nos 10 mandamentos, também, né, aspectos sociais que regem o comportamento da vida com relação ao outro, né? Como eu devo me comportar em relação ao outro, né? Não furtar não é apenas uma questão moral, mas é uma questão também do outro. Geralmente, furtar, é tirar do outro, né? Então, não furtarás ou não roubarás. Então, tem a ver com leis de convívio. Então, a gente precisa agora, então, aprofundar, ou vamos falar um pouquinho, como sempre eu tenho feito, né? Mas alguns propósitos no livro de Levítico. Alguns propósitos nesse livro. E um dos propósitos é levar o povo de Israel a compreender um pouco mais profundamente, né? Entender com profundidade sobre a santidade de Deus. Isso aqui é um ponto muito importante ser levado em consideração no livro de Levítico. Por quê? Porque você vai se deparar ali logo no começo com uma tragédia familiar, que são os filhos de Arão, que logo após serem consagrados, eles morrem de uma maneira assim que daqui a pouco você pensa, meu Deus, que é isso? Eles pegam um fogo estranho, né, o famoso fogo estranho, e quando eles tentam fazer o fogo do altar, né, do sacrifício com aquele fogo, eles morrem instantaneamente. Então, aqui, esse choque que as pessoas levam quando fazem esse tipo de leitura, não se dão conta que o propósito primordial do livro de Levítico é mostrar para as pessoas que Deus é santo e não aceita ser tratado de qualquer maneira. Isso aqui é forte. Você entende? Deus tem as regras dele e não abre mão delas. Sabe que, por vezes, as pessoas tentam enquadrar Deus nos conceitos humanos de mente, né? Por exemplo, tratam, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas eu gosto de fazer essa separação porque é importante entender que todo amor, o amor ele não pode ser permissivo. Porque algumas vezes as pessoas acham que amar é permitir tudo, é aceitar tudo,
Não, mas é por amor. E aceita tudo, aceita de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não é assim que funciona. Gente, vai dando boa noite aí, vai falando comigo para mim não me sentir sozinho aqui. Eu tive o boa noite aqui da minha querida esposa, né? Mas se você tá aí, por favor, me dá o teu boa noite aí, o teu alô, né? Então a primeira questão com relação ao livro de Levítico é essa, é entender que Deus aqui ele vai estabelecer regras. Boa noite, Vera. Tudo bem, Vera? Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua vida e muito, tá bom, Vera? Tu e tua família. Então, aqui a gente vai ter um choque de realidade. Pode dizendo aqui que está por aqui ainda, que bom. Então, a gente tem esse choque de realidade. Então, primeiro, quando você faz a leitura desse tipo de situação que acontece ali com os filhos do Arão, você precisa entender que o primordial, você vê que o livro começa da tenda do encontro, Deus chamou. Deus chamou. Então Deus vai dizer o seguinte, esse livro vai começar a dizer assim, olha, eu sou santo, eu sou santo. E a partir de agora eu vou estabelecer padrões para a relação entre vocês, homens, e eu. Deus separa os sacerdotes ali, né, da tribo de Levi, e começa a estabelecer uma relação. E por isso que, então, o primeiro ponto que você precisa olhar é esse. O livro vai apresentar Deus como alguém extremamente santo. E não estamos falando de um santinho, de alguém, não. A santidade de Deus é algo realmente fora da lógica e da razão humana. A ponto da santidade de Deus consumir o ser humano, porque ele é completamente diferente do que nós, da nossa natureza. Segunda questão ali, que esse livro ele vem também para mostrar, né, sobre os processos. Deus dá as instruções de como o comportamento, né, seria ali a ideia dos sacerdotes, principalmente, né, como eles deveriam realizar os rituais, as ofertas, né, as cerimônias, as celebrações. Esse livro ele vem para isso, certo? Ele começa para ter, primeiro, mostrar que Deus é extremamente santo. Segundo, para mostrar como deveria ser, como eles deveriam realizar, né? Então a gente vê, por exemplo, falando de novo, aqui é uma curiosidade. A palavra santo, né, kadosh, ela é usada muito mais vezes em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Do que em qualquer outro. Você pode pegar qualquer outro livro e você não vai encontrar a palavra santo referindo-se a Deus em tamanha quantidade quanto no livro de Levítico. Então, para você entender aqui, certo? Que esta é uma manifestação. Lembrando, né, que estes livros aqui, eu falei, acho que em uma das lives aqui eu expliquei, que Deus estava se apresentando, Deus estava se mostrando para as pessoas, né? Eu sou assim, eu sou este. E aqui Deus está mostrando o aspecto de santidade, sua santidade, que não tem a ver com o conceito humano de santo. Vamos deixar bem claro, certo? Porque de repente tem pessoas que se acham, né, santos, que meu Pai amado. Mas não, o conceito de santo não é o mesmo, tá? Um outro momento a gente pode aprofundar isso, não é o caso agora, mas vem e tem a ver com o livro de Levítico. Então o livro de Levítico vem isso, segundo, para mostrar, né, como deveria ser os rituais ali, que deveriam ser, como os sacerdotes deveriam inclusive receber ofertas, sacrifícios e tudo mais. Eles tinham que ter um comportamento, uma forma de agir,
né, nas festas, nas cerimônias e assim por diante. Então vamos tentar dar um resumo aqui para todo mundo aí. Quem mais está aí, gente? Dá uma boa noite. Lá, então vamos ver o seguinte assim. Então do capítulo 1 ao 7 fala sobre sacrifícios e ofertas explicados para os sacerdotes e indivíduos em detalhes, tá? De forma individual, com detalhes, né? E como usar, descreve como usar o altar. Então, nesses primeiros 7 capítulos, você vai encontrar isso. A descrição destes elementos. Do capítulo 8 ao capítulo 10, você vai ver Moisés descrevendo, então, as instruções ali, como deve se comportar a tribo, certo? A tribo que foi escolhida como sacerdote, né? A intenção de Deus, conforme nós falamos lá em Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 19, você vai ver que a ideia de Deus era que Israel fosse uma nação de sacerdotes. E agora a expectativa, então no capítulo 8 e 10, é que os sacerdotes, eles fossem um modelo, eles se tornassem um modelo de comportamento para Israel. Em nenhum momento aqui, Deus queria apenas a exclusividade, né? Deus os chamou porque eles tomaram uma posição, eles foram, vamos dizer assim, um modelo, né? A tribo de Levi assumiu ali um protagonismo por ser modelo. Então Deus agora os chama, os separa, e agora eles serão um modelo. Mas isto não isenta Israel de fazer exatamente o que eles faziam, né? Então, é o modelo, ser o exemplo, né? Por exemplo, Paulo diz isso, né? Ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a ideia agora é que o povo de Israel imitasse os sacerdotes, o comportamento dos sacerdotes. Boa noite ali para o meu querido pastor Alain Miguel. Boa noite, Miguel. Como é que está o senhor? Que Deus abençoe, tá bom? Alain, um abraço para a Ali, um abraço para a Licinha também, que é blogueira. Que Deus abençoe, tá? E aí, então, a gente vai indo. Então, aqui, nesses capítulo 8 e 10, até o 10, Moisés vai na porta da tenda ungir Arão, seus filhos, né? E ali é o que acontece. Então, do capítulo 11 ao capítulo 15, a gente vai ver Moisés ensinando sobre a importância dos procedimentos, né? Com coisas que não são puras, tá? Ou seja, coisas que não são aceitas por Deus. Deus, ele considera algo que vamos dizer assim, os sacerdotes e o povo, por consequência, não deveria participar, né? Comer, assim por diante. Então, isso inclui ali, você vai ver que tem uma lista ali de alimentos, vai ter uma lista de animais, insetos, inclusive cadáveres, né? Nascimento, vai ver que tem até, inclusive, começa fluxo de sangue, que é o período menstrual, né? Você vai ver que tem muita coisa ali, muita coisa que, né, acho que eu já falei comida, né? Doenças, por exemplo, doenças também vai estar se referindo ali, que algumas coisas vão precisar ser separadas, ou seja, vai tocar, teria que se separar por um período para se purificar, ou seja, tirar aquelas impurezas, né? Então, aqui, vamos entender uma coisa. Hoje, quando uma pessoa quer fazer... Isso é fato, né? Alguém já foi numa nutricionista? Quem já foi numa nutri aí? Deixa eu perguntar para você. Na grande maioria das vezes ela diz assim, quando você vai lá, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo em grande quantidade, ou não pode mais comer aquilo, e tá. Dá uma lista, uma série de regras. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso para o bem daquela pessoa que está indo ali, né? Está indo ali. Por exemplo, uma pessoa que não pode mais ter uma
tá com problemas ali, por exemplo, glicose ou coisa parecida, a alimentação dessa pessoa, a nutricionista começa a tirar alguns elementos que podem servir como fatores para aumentar a glicose, né? Às vezes corta o carboidrato, tem uma série de coisas que daqui a pouco ela tenta adequar. Para quê? Qual é o motivo primordial? Qual é o motivo que essa pessoa faz, que a nutricionista faz isso? Em benefício da saúde da pessoa, né? Pois é. Então, dentro disso aqui, a gente precisa também ter isto aqui em mente. Deus está buscando, né, proteger o povo de determinadas enfermidades, doenças, que hoje a gente sabe que realmente são consequências da alimentação, né? A gente sabe. Então, a partir disso, Deus já começa a dar essas instruções, né? E aí, no capítulo 16, que eu acho que é interessante, e aí você acha que é muito bacana se você ler ali o capítulo 16, é passado instruções sobre o dia da expiação, né? Esse era o dia que o sumo sacerdote, ele se purificava, ele se preparava para uma cerimônia, né, muito importante, porque essa cerimônia era a preparação para o seu encontro com Deus. Quando ele chegava na presença de Deus, ou seja, o sumo sacerdote, só ele poderia chegar. E aqui, no capítulo 16, ali toda a instrução, e esta cerimônia, ela acontecia apenas uma vez no ano. Olha que interessante. Então, essa purificação que era extrema ali, ela acontecia uma vez no ano, e durante esse processo tinha, né, era muito exigido do sumo sacerdote, mas por quê? Porque ele entrava no santo dos santos do tabernáculo, ou seja, porque o templo e o tabernáculo é a prefiguração do outro, mas também no tabernáculo tinha o lugar chamado Santo dos Santos, né? E ali ele oferecia um sacrifício a Deus pelos pecados de toda a nação. Esse dia era o dia que o sacrifício era uma coisa muito, mas muito diferente. Então, no capítulo 16, você vai encontrar isso aí, certo? Aconselho você a ler, porque aqui, gente, prefigura o sacrifício perfeito de Jesus. E ele vai entrar e oferecer como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está lá em Hebreus, o sacrifício perfeito que de uma vez por todas elimina esse aqui, ó, esse do capítulo 16. Então, leia, né? Eu sei que a gente está fazendo a leitura, né? Anual da Bíblia, e o Êxodo já foi lido, aliás, o Levítico já foi lido, mas é interessante quando a gente vê sob essa perspectiva, né? O capítulo 16, a gente encontra ali essa parte que é tão linda, tão maravilhosa, né? E aí no capítulos 17 ao 27, porque daí vai terminar, né? A respeito de leis que se aplicavam geralmente para se viver uma vida santa, né? Para se viver uma vida... E aí você vai encontrar leis que incluem vida sexual, tá? Idolatria, leis, inclusive, sobre o trato com a terra, como deveria agir com a terra, né? Hoje tem gente que tem os movimentos, né, dos que não lembro, alguém me ajuda aí, como é o nome do pessoal que trabalha com essa questão de meio ambiente, que são ativistas ambientais, né? Não. Ou seja, isso aqui é uma coisa já que Deus já estabeleceu, né? Mas a gente vê ali que, então, vai entrar mais leis sacerdotais,
festas, celebrações, ano sabático, ano do jubileu, que deveria, sabe, que a gente deveria realmente assim estudar um pouquinho mais profundamente. Mas é muito interessante quando você vê que realmente Deus ele vai buscar trabalhar aqui no livro de Levítico, do capítulo 17 ao 27, ali os aspectos realmente assim, ó, de convívio, de estruturação de todas as coisas que dizem respeito lá ao povo, à terra, inclusive fala sobre muita coisa que, por vezes, nós ainda, né, e vamos dizer assim, vivenciamos nos dias de hoje. Então, o livro de Levítico, ele vai até o capítulo 27, né, e ali ele termina. Porém, nós vamos entender mais aqui, a gente precisa, então, ver o livro de Levítico como um livro de relação também, você entende? Um livro de relacionamento da parte de Deus para com seu povo. E quando a gente para e vê isso, não adianta a gente tentar olhar para uma outra situação, um outro estilo de vida, se eu quero ser sacerdote, como diz Pedro, eu preciso olhar para o livro de Levítico, porque ele é um livro de relacionamento, de regras, e como eu disse ali, gente, não tem. Você precisa ter dentro do coração e da mente de que não é de qualquer jeito, certo? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, né? Ele é um livro que vai me apresentar ali o sistema sacrificial, as leis sacerdotais, leis de pureza, né, que vão me estabelecer códigos de santidade, ou seja, o que eu preciso, porque lembramos de novo, este livro apresenta a Deus como santo, é a principal mensagem dele. Por isso que, como eu falei, quando você se depara com a morte ali dos filhos de Arão, logo no início do sacerdócio, as pessoas, mas por quê? De que jeito? Por quê? Porque Deus estabeleceu uma regra e Deus não vai abrir mão. Entenda bem isso. Ele é Deus. Ele não vai abrir mão do comportamento que ele já estabeleceu. Ah, mas Deus não é amor. Eu vou repetir. Deus é amor. E o amor não é permissivo. Todo amor que se torna permissivo, gente, leva a um relativismo de relação e, sem dúvida nenhuma, vai levar a uma libertinagem. Não leva a liberdade, leva a libertinagem. E aí, por exemplo, hoje a gente vê como, à medida em que não há controle, à medida em que não há fronteira, à medida que não há cerca para o comportamento, como diz a Escritura, um abismo chama outro abismo. Né? Ou seja, é uma coisa ruim, chama outra coisa ruim, e geralmente, sempre um comportamento vai trazer outro comportamento semelhante a ele, seja bom ou seja mal. Por isso que Gálatas explica uma coisa. Você pode ver que Gálatas vai explicar Levítico também. Contra as coisas boas, não há lei. Não há lei que te impeça de ser uma pessoa boa. Não há lei que te impeça de praticar o bem. Porque a tendência é que você, ao praticar o bem, você ou seja, se comportando de maneira, né, boa, você vai gerar também outros comportamentos. E comportamentos melhores. Você vai despertar outras coisas, em coisas boas, em outras pessoas e assim por diante. Por isso que Paulo diz, não há lei. Você pode ver que Paulo ali no livro que ele está, que é Gálatas, que ele está tratando desse tema, ele está falando sobre essa questão.
Porém, as coisas ruins têm lei. É para as coisas ruins que deve existir a lei. A lei é para, vamos dizer assim, não é tolir, não é nem impedir comportamentos, mas é para dar fronteiras para um comportamento. Até aqui tu vai. Depois daqui, se você for, vai acontecer isso, isso e isso. Então entenda bem. Por mais que a gente fale também assim, mas e a liberdade? Queridos, deixa eu falar para você que a liberdade ela tem que ter responsabilidade. Olha bem, ninguém, porque geralmente a pessoa, aquele ali é um espírito livre. Não, aquele ali é um irresponsável. Você é irresponsável. Então, aqui Deus está, esse livro ele é um livro de responsabilidades. Boa noite para Ali, boa noite Ali, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, Levítico é um livro de responsabilidade. Você não pode olhar. E responsabilidade com o quê? Responsabilidade com Deus Santo. Você ouviu essa parte? Então, quando falamos sobre isso, a gente tem que ter em mente estas coisas. Tá? Então, a gente vai ver os temas dele santidade, expiação, separação, adoração, né? E a gente vai ver isso. Então, é importante a gente ver essa questão. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, algum ponto aí que queira colocar, por favor? Se não, eu quero falar sobre, como eu disse, é um livro de responsabilidade, mas a gente precisa entender o seguinte, a responsabilidade sacerdotal, de santidade, como eu disse, né? E tudo isso com propósitos educativos. Para quê? Áreas específicas. Escute bem isso. E para tratar da comunidade em geral. Olha como a comunhão é um negócio extremamente importante dentro da ideia de... sempre foi importante para mim, é tratado. A comunhão, ela é tratada, ela é desenvolvida ali. As regras de vívio, ela é trabalhada. Tá? Então, alguma pergunta aí, gente? Então, agora eu vou para uma conclusão. O que o livro de Levítico tem de importante para nós hoje no contexto da nossa fé? Esse livro aponta para Cristo, certo? Ele aponta diretamente para Cristo. E o sacrifício perfeito, como eu disse antes, né? E continua a ensinar a igreja sobre a seriedade do pecado. Porque, por vezes, nós relegamos a um segundo plano já essa questão. Vamos entender que a graça, ela nos mantém a salvo em Cristo. Fora de Cristo não há graça nenhuma. Então, eu preciso permanecer no sacrifício perfeito de Cristo, né? E me ensina também, ali naquele livro, sobre o quê? A adoração apropriada. O comportamento que eu preciso ter como cristão diante de Deus. Eu preciso aprender a me comportar diante de Deus. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Sabe que nós estamos vivendo, como eu disse, alguns comportamentos que são relativistas, que tipo, né? Porque a ideia do relativismo é cada um tem sua verdade, cada um tem seu conceito, cada um tem sua ideia. Então tem muita gente que acha que pode chegar de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Não. Levítico tinha uma maneira, o Evangelho apresenta uma. Ele diz, Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, então quer dizer que não há exceção, vem ao Pai, senão por mim.
Então, aquilo que eu coloquei, eu preciso encarar o pecado como uma realidade, assim como os israelitas precisavam encarar o pecado como uma realidade do meio em que eles viviam. Então, eu também preciso encarar isso como uma realidade. E no sacrifício ali do altar, Levítico aponta que ali eles tinham a redenção, ali eles tinham o renovo, ali eles tinham a reconciliação com Deus e retomavam a comunhão com Deus. Porém, o Evangelho me apresenta isto em Cristo, tão somente por meio de Cristo. E aí é onde muitas vezes nós precisamos então compreender que só há um jeito, só há uma maneira. E não é da minha, não é do meu, não é dos meus conceitos construídos ou do meu entendimento. Não. Se ele diz que ninguém vem ao Pai senão por ele, ninguém vem ao Pai senão por ele. Ninguém. Não há exceção. Então, eu preciso chegar a Cristo. Assim como o povo de Israel precisava chegar ao sacrifício, eu preciso chegar ao sacrifício, que é Cristo. Estar em Cristo, permanecer nele, é o requisito. Então, hoje, gente, nós concluímos aqui a ideia do Levítico, né? Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, fique à vontade para fazê-lo. Senão, eu vou chegar agora, porque a gente já está indo para 45 minutos, já quase, né? De live. E foi bom, tá? Depois, você que não pegou o início, por favor, volte, porque, como eu disse, é muito importante nós entendermos o Pentateuco. Termos essa compreensão do porquê esses 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos e como eles funcionaram para Israel e funcionam para nós. A gente já viu Gênesis, a gente já viu Êxodo, a gente acabou de ver aqui o Levítico, e agora depois a gente vai para Números, tá bom? Então, gente, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos abençoar as nossas vidas, que todos aí tenham um ótimo final de semana, debaixo da graça e da bênção de Deus. Então, vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença para agradecer esse tempo em que passamos juntos, esses momentos em que ouvimos a respeito da Tua palavra, aprendemos um pouco mais a respeito da Tua palavra. Nós entendemos e concebemos, Deus, no nosso coração, a certeza de que o Senhor está por trás das Escrituras. E eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração, que nós possamos olhar para Ti reconhecendo a Tua santidade, entendendo que as coisas precisam ser do Teu jeito e não do nosso, compreendendo que a Tua palavra é superior a tudo e a qualquer coisa. Nós entendemos e por isso cremos. Liberamos, Deus, uma palavra de bênção sobre os Teus filhos, que por hoje consagram também as suas vidas, e entregamos esta noite nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus possa te abençoar então, tá bom? E eu vou estar encerrando aqui, mas a live vai ficar salva aqui, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz.